Olá, meus queridos, aqui do grupo Desperte Sua Essência. Ai, como é bom decidir de gravar um vídeo para vocês. Hoje eu estou aqui no espaço onde eu atendo, estou sentada na minha poltrona de conversar com as pessoas. Ali tem um cantinho das coisas que eu uso, dos meus cheirinhos, tá bom para vocês verem. Ali é onde o pessoal deita, quem gosta de deitar. Aqui do meu lado tem outra poltrona, para quem gosta de sentar. Lá atrás tem a minha maca, tá vendo? Minha maca de reiki. Ai, vamos seguir conversando sobre mente e sobre como sair dela. Vamos seguir conversando aqui. Hoje eu vou tentar fazer um esqueminha diferente aqui para vocês, porque eu preciso compartilhar uma tela para eu poder mostrar para vocês o que eu queria colocar para vocês hoje. Ontem, um lindo, delicioso vídeo da Sônia, ela falou sobre benefícios secundários, sobre ganhos secundários, né? Elas têm uma coisa muito fantástica quando a gente fala assim, nossa, correria, mais cheio de coisa pra fazer, nossa, faz coisa demais. E a gente fala como se estivesse reclamando, mas na verdade a gente se vangloria disso, né? Existe um benefício secundário de, olha como eu sou foda, de tanta coisa que eu dou conta, né? Ai, mas mal sabe a nossa mente que ser foda é saber parar, né? A natureza, ela tem um fluxo do menor esforço, do mais leve. Vocês podem olhar aí na casa de qualquer um de vocês que mora em casa, que tem quintal, essas coisas, surgem uns brotinhos, matinhos. Aqui em casa acontece isso no quintal. Os matinhos, eles nascem assim, do cimento. Vem é mato mesmo, assim, eu não sei, não sei se tem nome, né? Tem nome, mas eu não sei o nome, né? E a natureza, eles não ficam socando vidro, batendo, esmurrando a parede para sair, para nascer, para desabrochar. Eles vêm onde tem um buraquinho, aquele buraquinho ali. Né? Se tem uma aguinha precisando correr, ela não vai subir o morro, ela vai descer por onde estiver mais tranquilo. E aí a gente acha que a vida tem que ser uma luta, que tem que ser um grande esforço, porque a gente está desconectado da natureza e da nossa natureza. Bem, tudo isso para falar do ganho secundário da Sônia de ontem. Eu queria compartilhar umas delas aqui com vocês e a gente vai conversando, tá bom? Essa ideia que nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre ganho secundário, olha só. Vamos lá. A gente conversar um pouquinho assim, por que é que a gente não consegue mudar, né? Por que é que eu não consigo mudar? Cara, eu tô nesse grupo, eu escuto os vídeos, eu leio livros, eu já fiz 1 milhão de cursos de desenvolvimento humano, eu tô nessa trajetória, eu faço terapia, eu faço yoga, eu faço o escambau A4. Por que eu não consigo mudar? Daí a primeira questão que a gente precisa começar a parar de falar, eu não consigo. Porque quem está lendo o livro O Poder do Silêncio, lá o Eckhart Tolle fala, se nós estamos no caminho, se nós estamos olhando, nós já estamos despertando. Nós já estamos mudando. Se nós estamos olhando para tudo isso, cara, se eu nunca... Gente, é a minha mente que faz tudo isso comigo? Sim, é a sua mente. Poxa, eu não sabia. Agora você já sabe. Tá mudando. Mas, vamos pensar, por que a gente não consegue, às vezes, implementar verdades nas quais a gente já acredita, né? E a gente queria vivenciar essas verdades. O que acontece? Olha só. Vocês concordam comigo que a gente já possui recursos para mudar, né? A gente já possui recursos para mudar. Cara, eu já possuo recursos para mudar. Olha que dentro dessa cachola que vocês estão vendo aí, dentro da nossa cachola aqui, já tem coisa demais. Se eu desse conta de vivenciar as questões
que eu já sei, cara, ia ser muito diferente. O que é que acontece, né? Se eu já possuo recurso interno, mental, se eu já possuo recurso intelectual, informações que poderiam... Olha, acho que todo mundo já ouviu essa frase, amar ao próximo como a si mesmo. Uma frase linda do cristianismo super verdadeira. Cara, é uma frase, se eu desse conta de viver essa frase, tanta coisa ia ser diferente na minha vida, né? Não é? Então a gente já tem recursos para mudar. E aí, o que é então, se a gente já tem esse recurso, por que demora tanto tempo para a gente transformar o nosso discurso em comportamento? Porque, gente, qualquer um de nós que estamos aqui nesse grupo, qualquer um de nós, se alguém vier se consolar com a gente, sofrendo, pedindo ajuda, a gente vai ter um discurso lindo para ajudá-los. Verdade ou mentira? Verdade. Nós temos discursos para ajudar as pessoas. Não, faça isso, agradeça. Não, reconheça que isso é do outro, isso não é seu, essas coisas que a gente fica falando para as pessoas. Ok, tudo bem. Mas por que demora tanto tempo para a gente transformar esse discurso em comportamento na própria vida? Porque falar para os outros é um passo. Vivenciar e ser exemplo para os outros é um passo além, não é verdade? Como que a gente transforma, então, nosso discurso em comportamento, nossa informação em prática na vida cotidiana? Aí entra a palavra, uma das palavras-chave do nosso grupo, que se chama amorosidade. Com a gente mesmo. Acolhimento. Entender que todos nós estamos vivendo processos. Todos nós estamos vivendo processos. E que processos exigem um tempo de latência para se concretizar. Quando eu falo assim com vocês, é uma coisa que eu sempre repito. Com vocês, com meus clientes, com todo mundo. Os processos da alma são lentos. Os processos da alma são lentos. São processos, não são fenômenos. A transformação não é mágica. Estou no grupo, desperte sua essência e vou mudar total. São processos. Vou fazer uma terapia? Não. Sabe essas coisas assim? Se vocês verem alguma coisa, transforma a sua vida em 5 dias? Não. Nós vamos ter uma carga emocional linda, talvez em 5 dias. Aquilo ali pode ser um marco na sua vida. A partir dali, novos processos surgirão. E esses processos precisam de um tempo. Porque a transformação interior não é mágica. Porque o despertar não é um fenômeno, é um processo. E a gente precisa se acolher nesse processo, né? Então, olha só o que acontece. Antes disso, antes da gente... Deixa eu ver isso aqui, deixa eu tentar voltar aqui. Então, voltei. Antes da gente passar para a próxima parte, quando eu falo sobre esse assunto, eu gosto de dar um exemplo. Não sei se vocês já viram, eu tinha, aqui nesse lugar onde eu atendo, meu pai tinha uma fábrica de sapatos. E ele ficava aqui mexendo com os sapatos dele, escutando um rádio Itatiaia, que é uma rádio aqui de BH. Nem sei se é só de BH, acho que é. Mas ele escutava num caixote, num rádio que é um caixote. Vocês já ouviram falar desse rádio? É um caixote. Vocês já viram falar, ou vocês já viram, quem é da minha idade para mais, já conhece. Era um caixote de madeira e você girava assim para achar sintonias. Você girava para achar sintonia. E aí eu me lembro que quando eu estava girando para achar uma outra rádio, eu continuava ouvindo aquela rádio que estava tocando e ia diminuindo a música e ficava assim, começava uma chiadeira. De repente a chiadeira aumentava, aquela música ia sumindo e começava a aparecer uma outra música de uma outra rádio, até que eu me conectava à sintonia daquela outra rádio. E é assim que eu entendo os nossos processos da alma, como essa rádio que você está aqui numa sintonia e você precisa desse tempinho, desse espaço de latência aqui
para se acostumar e encontrar uma nova frequência. Porque se você for daqui para aqui, de uma vez, você deixa de percorrer esse caminho. E nesse caminho aqui tem crescimento. Nesse caminho aqui tem felicidade. Nesse caminho aqui tem dor, mas tem aprendizado. Nesse caminho aqui tem vida. Tá bom? E aí, além desses processos, desse tempo que a gente precisa entender também que a gente está falando de bioquímica cerebral. Olha só, veja esses pontinhos de luz aí da imagem conectados aos outros por uma rede. Assim é o nosso cérebro. Assim é o nosso cérebro. Conexões neurais são criadas a partir das nossas vivências desde a mais tenra idade. E cada conexão dessa aí representa uma coisa que já foi vivida. E como uma estradinha, uma picada que se abre no meio do mato, tem um matagal, alguém abre uma estrada, vai pisando ali, vai pisando ali, vai pisando ali, o mato vai parando de crescer e aquilo vira uma estrada mais profunda, isso acontece no nosso cérebro, de tanto fazer uma rota neural, de tanto fazer um caminho, essa estradinha neural vai ficando profunda. E aí o que acontece? Todas as vezes que o nosso cérebro ele vai vivenciar uma situação que ele já conhece, que é repetida, ele passa pela mesma estradinha. Para que eu vou abrir uma nova picada no meio do matagal se eu já tenho essa aqui? Já tenho essa aqui. E aí, além dessa questão mecânica da movimentação, da construção das rotas neuronais, da memória sináptica que tem no cérebro, ainda tem uma questão bioquímica, que cada situação que a gente vive gera dentro do nosso cérebro efeitos, uma cascata química, neurotransmissores, hormônios, substâncias químicas são lançadas no nosso cérebro a partir das situações que a gente vive. E aí, sabe o que acontece, gente? Acontece que nós ficamos viciados em ser quem nós somos. Viciados em ser quem nós somos. Se cada vez, por exemplo, que a gente fica puto com alguma coisa, com muita raiva, o cérebro percorre as mesmas rotas neurais, porque ele já está acostumado. Isso me irrita, é assim que eu reajo. Isso me irrita, é assim que eu reajo. E aí, neurotransmissores, substâncias químicas são lançadas no nosso cérebro, na nossa corrente sanguínea. E isso, por exemplo, me dá uma sensação de poder, eu me vicio. Eu me vicio nessa onda química como um cara que está viciado em cocaína, que joga dopamina nele e ele se vicia com aquilo. É maluco, não é? É maluco porque, às vezes, a gente não deixa de fazer as coisas que a gente quer fazer, não é não é conscientemente. Conscientemente eu falo, cara, eu quero. 5% do nosso consciente fala, sim, eu quero. 95% do nosso inconsciente, essa onda química, as rotas neurais, crenças da infância, vem e fala, quer nada, quer nada. Aí a gente fica parado. A gente fica parado no lugar. E aí a gente não se vicia somente, olha só que bacana, a gente não se vicia somente em ser como nós somos, mas sobretudo, a gente se vicia nas nossas atitudes, a gente se vicia nos nossos comportamentos, mas sobretudo, eu me vicio nos resultados que isso gera para mim. Eu sempre me faço de vítima, sempre, desde pequena eu aprendi a fazer isso para me defender. Todo comportamento, quando ele surgiu lá atrás, ele foi útil. Hoje ele não é útil mais. Hoje pode ser que ele não seja útil mais. Então, eu me faço de vítima, eu me faço de vítima, eu me faço de vítima. De vítima, 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 vítima. O que acontece? Uma série de onda química vai sendo derramada em mim, rotas neurais vão sendo mais ainda sedimentadas, e os resultados. Cuidado dos outros, ou vem aqui, coitadinha, pobrezinha, deita aqui no meu colo, e eu me vicio nesses resultados.
Até que algo maior, olha só, eu sou assim, é assim que eu sou, né? Pobre de mim. E aí, o que acontece? A gente vai nessa onda até que um dia algo desperta dentro de nós e às vezes é a dor que faz isso e a gente fala assim, chega, né? Chega, eu não quero mais. E isso tudo vai construindo os nossos hábitos. Tem um pedagogo francês, Denis Arriva, ele fala assim que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. E como que adquirir hábito? Repetição, repetição, repetição. Passa na mesma rota neural, passa na mesma rota neural, passa na mesma rota neural. E aí, gente, como que constrói hábito? Na repetição. E como que constrói novos hábitos? Quando a gente fala lá no começo, por que eu não consigo mudar? Como que faz para eu mudar? Se eu cheguei no estado que eu estou através da repetição de hábitos, de reflexos que se condicionaram, como que eu mudo agora? Repetição, 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 repetição. Até ficar espontâneo. Até ficar espontâneo. Vamos pensar que você está no trânsito e é tão espontâneo para você xingar um palavrão para fora quando alguém te irrita, que você já faz sem pensar, automaticamente. Como que você vai substituir esse hábito? Através da repetição. Repetição. Às vezes você vai ter que, sei lá, morder a língua na hora que você for gritar para fora do carro. Morde a língua, morde a língua. Até que vire também automático, não mais gritar um palavrão para xingar, porque algo te incomodou no trânsito e tantos outros exemplos que eu poderia dar aqui também, né? É através da repetição de outras atitudes que nós vamos desconstruir isso. E aí, gente, sabe aquilo que você não quer fazer mais? Sabe aquele hábito que você não quer para você mais? Que você fala, cara, eu tô cansada, eu não quero mais me alimentar mal, eu não quero mais ficar me sabotando, mudar a atividade física, eu não quero mais ficar me importando com o que os outros falam de mim, eu não quero mais qualquer coisa. Olha só o que acontece. Você ganha algo com isso. Roberto, mas eu não quero fazer mais isso, eu ganho? Ganha. Aí é o benefício secundário que a Sônia falou ontem. É aqui que entra a relação custo-benefício. Como é a relação custo-benefício? Ninguém é burro. Nós não somos burros o suficiente, assim, para, por exemplo, fechei o dedo na porta do carro, o dedo tá lá agarrado, você vai ficar assim, ó, tá doendo. Acho que eu vou ficar com o dedo aqui, se você não tiver algo para ganhar. Então, alguém fala, se você ficar 5 minutos com o dedo aí, eu te dou 100 mil reais. Nossa, eu fico 10, quer que eu fico 10? Qual é a ideia? A ideia é que mesmo que algo esteja me gerando dor, se eu me mantenho naquele lugar, é porque existe um ganho secundário. A relação, a balança do custo-benefício está me beneficiando de alguma forma, ainda que seja de uma forma inconsciente. Ainda que seja de uma forma inconsciente. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Uma amiga mexendo no celular do namorado. Um bendito dia, ela viu ele deslizando lá a senha, memorizou, e todas as vezes que ele saía de perto, ela mexia no celular. Só mexia no celular, mexia no celular. Ela estava se sentindo desconfortável com aquilo, porque aquela situação assim, na hora que ele ia para o banheiro, e aí ela pegava, na hora que ele fazia barulho na porta, ela largava. E aí ela falou, olha, eu não quero isso mais, tá ruim, tá chato para mim. Só que ela tinha uma desconfiança em relação à ex-namorada dele, e aí, todas as vezes que ela olhava aquele celular e que não tinha uma mensagem dela, que eles não estavam trocando mensagens, qual era o ganho secundário? Ai, que alívio. Graças a Deus, não tem nada acontecendo. E aí, por isso, uma coisa que ela não queria fazer, ela continuava fazendo porque tinha um ganho secundário. É uma ilusão, né, gente? É uma ilusão. E é por isso que a gente precisa ir lá na causa dos processos, né? Qual é essa insegurança, falta de alto valor, avaliar essa relação se está sendo bacana mesmo, porque é uma ilusão. Depois ela descobriu que eles estavam conversando por e-mail e, e ele poderia estar apagando as mensagens, uma série de coisas poderia estar acontecendo, é uma ilusão do controle, né? Mas o fato é que ela tinha esse benefício secundário. E aí o que acontece? A gente só muda
Depois que eu tomo consciência disso, olha só que legal, esse ciclo da realidade, ele é do Jerônimo Tempo. Ele fala assim, olha, tudo que eu vejo, eu crio. Tudo que eu vejo aonde? Na mente. Tudo que minha mente vê por pensamentos, ela cria. Então, vamos pensar assim, eu vejo que todo rico é corrupto. Todo rico é desonesto e rico não presta. E aí eu acabo criando essa crença e essa realidade na minha vida. Isso é uma crença, se torna uma crença minha e se torna parte de quem eu sou. Eu sou uma pessoa que não tem boas condições financeiras porque eu acredito que rico não presta. E aí eu faço tudo para validar essa minha crença. O que eu faço? Eu me saboto em relação ao dinheiro, eu não aceito promoções, eu não tenho coragem de empreender. E aí tudo que eu faço é baseado lá no eu vejo, sempre começando no pensamento. E isso, e quando chega no eu sou, é interessante que isso já está no campo do sentimento também, né, de quem, que me move. E aí isso chega no que eu tenho. O que que eu tenho? Eu tenho dívida, eu tenho, é, eu não tenho amigos que têm dinheiro, eu tenho um amigo só com dificuldade financeira, fudido igual eu. E aí o que acontece? Isso, o que eu tenho, a minha realidade fala assim: olha só, como eu sou honesto. Eu sou honesto, por isso que eu sou pobre até hoje. Pobre é assim que tem que ser, para ser honesto. Se você for para ser rico, você tem que fazer alguma coisa errada. E aí, quando eu chego no que eu tenho, falo assim: isso aqui é o que eu tenho, por isso que eu sou pobre, porque eu sou honesto, eu confirmo, eu volto lá no ciclo, que é um ciclo que se retroalimenta. E aí no meio está assim, no meu mundo, no meu mundo. O mundo de outra pessoa é diferente. E aí, o que eu tenho? Eu tenho essa realidade, o que ela faz? Ela reafirma o que eu vejo. Ela fala, tá vendo? Por isso que eu sou assim, ó. Porque se eu fosse rica, eu seria tão. E aí volta a realimentar, né, esse ciclo da realidade. E como que a gente quebra essa roda? Como que a gente rompe essa cadeia viciada de crenças, de rotas neurais, de bioquímica cerebral, de hábitos condicionados? Como que a gente rompe essa cadeia? Primeira, aí eu falo para vocês anotar a partir daí. Primeira, nota grande. Decisões moldam vidas. Repete comigo. Decisões moldam vidas. Decida. Decida o que você quer mudar. É a primeira parte. É a primeira parte. A segunda questão é você identificar qual é o ganho. Qual é o ganho secundário? Vai atrás da causa. Cara, gente, eu, Roberto, vou contar para vocês. Eu estou num dilema com a atividade física que eu vou falar com vocês. Que dificuldade. Que dificuldade. E aí, a dificuldade da atividade física, eu dei essa parada aqui porque eu até lembrei que eu tinha combinado, olha, você que triste. Eu tinha combinado com uma amiga de fazer atividade física. E eu nem me avisei para ela que eu não fui. Tá vendo, né? O tamanho da questão. Qual é o ganho secundário para eu não querer cuidar do meu corpo, da minha saúde? Porque essa questão não é só com hábitos que nós não queremos ter mais, é com hábitos que nós queremos implementar e não conseguimos. Eu quero meditar. Ai, não consigo, não consigo, não consigo meditar. Eu quero implementar isso na minha vida e não dou conta. Qual é o ganho secundário? Então, a gente vai atrás do ganho secundário, dá uma olhada nisso e dá uma olhada com seriedade. Dá uma olhada com verdade. Para a gente ir na causa. Eu vou trabalhar a causa. Um exemplo que eu dei da minha amiga. Vamos fazer terapia, vamos cuidar da questão da segurança, vamos pensar o que você tem vibrado, quais são as suas experiências que você tem desconectado com esse tipo de pessoa. São outras questões. Para além de só parar de mexer no celular, entende?
Se ela parasse de mexer no celular, ela ia dar um outro jeito de fazer outra coisa para sanar ou para aliviar, nem que fosse assim, de forma imediata, a questão da insegurança mesmo, né? Da desconfiança. Depois de identificar o ganho secundário, anota aí. A outra dica para romper a cadeia viciada. Viva como se fosse até que seja. O que isso quer dizer, Roberta? Eu quero ser uma pessoa atleta, que faz atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Viva como se fosse até que seja. Viva como se você já fosse assim. Compre tênis. Anda de legging e tênis. Gente, estou falando para mim mesma. E vocês vão pegando aí para cada um, exemplo de cada um. Compra a legging e anda de tênis. E já se sinta um atleta. Já se sinta uma pessoa que cuida da saúde. Até que seja assim de fato. Um dia eu vi um vídeo de um cara que ele era muito, muito, muito obeso. E ele foi a um psicólogo para falar disso. E ele chegou, o elevador estava estragado, ele subiu. Eram 2, 3 lances só de escada, não era muita coisa. Mas ele subiu e ele chegou bufando lá no consultório. E aí ele falou, na primeira consulta, assim, o que eu quero parar, eu não quero mais ser gordo, eu quero que as pessoas olhem para mim, eu quero conversar, quero ter coragem de chamar meninas para sair, tal. Aí o psicólogo dele falou, agora você vai descer então, 5 minutos, tá, gente, de conversa. Você vai descer então, e você vai descer e subir essas escadas de novo já como se você fosse. Ah, mas eu não tô contada. Porque você decidiu. Decisões moldam vidas. E aí ele desceu e subiu. É lógico que ele estava morrendo do mesmo jeito, mas ele subiu e ele controlou a respiração dele para não ficar conversando bufando. E aí ele fez isso em várias áreas da vida dele, na alimentação, em encontros, em conhecer meninas e na vida dele em geral, de um modo vivendo como se fosse até que seja. E ele conseguiu perder os quilos que ele queria perder. Outra questão ore. Eu gosto muito dessa dica. Gente, só mudar a posição porque eu aperto um pouco. Eu gosto muito dessa questão da oração, porque ela te conecta com algo que é superior a você. Você pode chamar de oração, você pode chamar de prece, você pode chamar de rezar, você pode chamar de conectar com o universo infinito e abundante. E aí chama do que quiser. A forma não importa. Importa a essência. Quando nós oramos, eu vou usar esse verbo, que é o que está escrito aqui, nós nos conectamos com algo que é maior do que nós. E nessa conexão, nós angariamos energias, amparo, novas estruturas, nova fortaleza, espiritualidade para que a gente lide de forma diferenciada com as coisas que acontecem conosco. Ok? Com aquilo que nós não queremos fazer mais. É buscar uma conexão com o seu Deus. Não aquele Deus que está lá fora, que vai te punir, que vai, nossa, se eu não fizer isso, Deus vai me colocar na cadeirinha do castigo. Não. Não é essa visão pueril e limitada de Deus que muitas vezes as religiões nos passam. É um Deus interno, que está aqui, conectado, que não é o meu, não é o seu, é algo transcendente, e por ser transcendente, jorra luz sobre os processos que nós estamos vivendo. Uma outra dica para vocês anotarem, meditar. A Sônia deu ontem para vocês a questão da meditação, né? Muito legal, uma meditaçãozinha super tranquila de fazer e que gera efeitos incríveis se você fizer com constância, se você fizer com consciência, coerência e consistência, né?
A gente conversou lá no comecinho. A meditação, como a oração, ela te conecta com um outro estado. E a meditação, ela te conecta com o momento presente. Ela te conecta com o aqui e agora. Ela faz com que nós saiamos dos domínios da mente e através do nosso corpo, da nossa postura, da nossa respiração, da nossa presença, ela nos conecta com o aqui e agora. E sai do tempo da mente. Lembra que a gente falou que a mente vive passado, futuro? Quando eu medito, eu venho para o eterno aqui e agora. E aí eu lembro mais uma vez o livro, eu estou relendo ele para a gente poder conversar no nosso encontro, O Poder do Silêncio. É a única coisa que existe, é o agora. Passado e presente e futuro são projeções da nossa mente, ela vai para lá, ela vai para cá. E o que existe de fato é o eterno aqui e agora. É o eterno agora. Daqui a um minuto é o quê? Agora. Estou lembrando do meu passado quando? Agora. É o que existe. E a meditação ajuda a gente a se conectar com esse momento. Uma outra, olha só que legal isso, olha só, são cérebros de uma pessoa, aqui é atividade cerebral, tá? Pensamentos, esse mais colorido, uma pessoa, um fluxo de pensamentos normais, né? Mais ou menos cerca de 70 mil pensamentos dia, 90% deles repetidos do dia anterior, olha só, muita coisa inútil às vezes, né? Ou sempre. E esse outro mais azulzinho, menos colorido, é um fluxo de pensamentos de uma pessoa depois de 10 minutos de meditação. Olha só, fantástico, né? Uma dica querida aí, que eu já sei vem dando para vocês nas sextas-feiras, né? Renato Pão também fala bastante, eu acho que vocês vão ouvir muito falar disso aqui, com todos nós, porque a gratidão, ela é uma reconstrutora de rotas neurais. A gente para de ir naquelas rotas que são tão condicionadas nossas, de ficar reclamando, lamentando, murmurando, como eu sou coitada, eu não dou conta, meu Deus, como é difícil. E a gente começa a agradecer ao que é e ao que será. Praticar a gratidão é optar por ter um novo estilo de vida, por construir novas rotas neurais no seu cérebro e por liberar novas substâncias no seu cérebro e no seu pensamento. A dopamina é uma delas. É o hormônio do bem-estar, neurotransmissor do bem-estar. E aí a gente pratica a gratidão. Uma gratidão por tudo que é. Seja a sua mente vai tentar categorizar tudo que acontece em bom, ruim, feio, bonito, bobo, chato, legal. Porque a nossa mente existe para nos defender, e ela vai julgar e vai olhar, olha, chato, fica longe, ruim, fica longe. Sai da mente, agradece tudo que é. Talvez a sua mente vai te falar assim, olha, isso é ruim, isso que aconteceu é muito ruim. Saia da mente, agradeça. E observe. E pense que talvez o que isso hoje ela está chamando de ruim pode ser a grande chave de transformação da sua vida. Olha aí, que legal. Tem um mapa da consciência do Dr. David Hawkins. Ele mediu algumas emoções em hertz. E aí vocês têm, olha, vergonha, 20 hertz, culpa, 30, apatia, tristeza, medo, até ali na raiva, orgulho, coragem, a coragem, 200 hertz começa, né? A elevar a frequência vibracional das emoções. E o que eu acho super interessante disso aí, sabe o que é? Que a gratidão, ela está na frequência vibracional mais ou menos da paz. Talvez um pouquinho além. Porque entende-se que para você ser grato, você precisa ter boa vontade, aceitação, neutralidade, razão, amor, alegria, paz, coragem. Então, a gratidão
vibracionalmente, a frequência vibracional da gratidão é muito alta. E isso, mudando a sua frequência vibracional, seu campo eletromagnético, elétrico, pensamento, magnético, vinculado à Terra, magnetismo, ao magno, né, coração. Mudando o seu campo eletromagnético, você irradia nova energia e se conecta com energias do mesmo teor, através da prática da gratidão, da meditação, da oração, construindo novas rotas neurais para a mudança da sua realidade. Eu não vou passar esse vídeo para vocês, porque não dá tempo, porque eu estou gravando no Zoom e o Zoom corta a gente com determinado tempo. Mas o que eu queria colocar para vocês, a minha gratidão imensa, imensa por esse grupo, minha gratidão a cada um dos profissionais aqui que tem contribuído com o meu despertar, eu assisto todos os vídeos. Gratidão a cada pessoa que está aqui, gratidão pelas interações, gratidão por vocês confiarem neste trabalho. Divulguem, compartilhem e convidem amigos de vocês para os quais vocês acreditem que isso vai fazer diferença, vai fazer sentido na vida deles. Eu aguardo vocês na nossa constelação online essa semana. E na semana que vem, nessa semana agora que vem a nossa constelação. E na última semana, a nossa terapia de grupo online. Vamos pensando em perguntas, vamos pensando sobre essa questão da mente. Na nossa terapia, no final do mês de grupo online, nós vamos conversar sobre o livro Poder do Silêncio. Vai ser bem, bem, bem bacana. Está sendo preparado com muito carinho. É isso. Eu aguardo vocês, convidei pessoas para esse grupo. Se está fazendo bem para vocês, pode ser que faça bem para outras pessoas também. Muita gratidão pela coexistência. Nós continuamos juntos aqui, nesse nosso espaço de interação. Um beijo no coração de cada um de vocês. Namastê.